Muito boa noite pra você que tá aí em casa nos assistindo aqui hoje. Ó, eu quero fazer um combinado aqui com você. Esse podcast, ele tá rolando gravado. Então vamos fazer o seguinte, eu tô te dando boa noite, porque são 8 horas da noite. Se você estiver assistindo de manhã, eu quero que você comente aqui, ó. Bom dia, Amanda. Se tá tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero saber que hora que você tá assistindo. E esse episódio, assim, de cara, já vou falar pra você deixar o teu like. E de cara, eu já vou falar pra você copiar esse link aqui e mandar no grupo da agência, mandar pra galera que quer entrar no banco. Porque esse episódio de hoje, você não tá entendendo o nível. Elevadíssimo. Eu tô com um convidado aqui, super especial, que já foi nosso aluno e agora é nosso mentor. E, cara, ele passou o dia aqui na escola. Eu conversei com ele alguns minutos ali, um pouquinho do tempo ali do dia dele. E, cara, eu fiquei impressionada com a quantidade de coisa que ele tem. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Obrigado, pessoal. Tudo Marcelo. bem? Boa noite a todos. Sou Marcelo, um dos mentores aqui do Penap. E vamos embora. Fui aluno, a gente vai Sim. bater esse papo, a gente vai expor um pouquinho e tamo aí. Bora. Marcelo, seguinte, eu quero que você fale pro pessoal quem é você. Pô, Amanda, eu quero que você fale de sua idade, onde você veio, como foi. E aí eu quero que você fale como você entrou no banco. Vamos lá. Bora. Bom, vim de uma família bem humilde, né? Acho que fui o primeiro a fazer faculdade, então acho que foi muito importante até para os meus irmãos entenderem que, poxa, legal buscar uma profissão. E aí estudei em escola pública, terminei a escola já, emendei ali a faculdade, porque sempre soube que se eu quisesse mudar a minha realidade, tinha que fazer algo diferente, Sim. né? Então, busquei ali fazer faculdade, me formei em administração de empresas. Foi a tua primeira escolha? Foi a minha primeira escolha. Porque eu já tinha essa vontade de trabalhar no banco. Eu tinha, na verdade, o meu desejo de entrar no banco, no Itaú, para ser mais exato, eu morava numa viela com a minha mãe e o meu vizinho, ele era gerente geral de uma agência. Nossa, isso 2010, 2009. E eu sempre vi ele comentando, poxa, como o trabalho dele era legal, sempre via ele bem, né, a parte financeira. E aí eu falava, pô, o que esse cara faz eu quero fazer também, né? Quero ganhar dinheiro. E aí veio o desejo do Itaú, e aí fui estudar administração, conheci pessoas da faculdade que trabalhavam em banco, que faziam estágio. Então, acho que desde o início eu sempre tive essa vontade de entrar no mercado e sempre tive o Itaú como minha primeira escolha, assim. Nossa, que legal. Um caso de paixão, amor à Sim. primeira vista. E aí, assim, é aquilo, né? Sempre tive essa questão, essa barreira. Poxa, como é que entra? Como que faz? E lá, 2015, você não tinha muita gente falando sobre, né? Eu tinha a impressão de que o banco estava muito distante de mim, porque você ia numa agência, não era tão confortável, o pessoal não tinha tempo ali para te dizer, poxa, como é que você entrou aqui? Sim. Como que você fez? O que que você estudou? Precisa de certificação? Não precisa? E a gente tinha muita barreira em relação a isso, né? E aí eu sempre tive essa vontade, terminei a faculdade, né? E aí pensei, bom, terminei a faculdade, agora tô pronto para entrar no banco. E descobri que não, que depois da faculdade ainda tinha uma certificação. Falei, pô, não acredito, não tô pronto ainda. E aí aquilo, você vai pesquisar curso, tirei a CPA 10, inclusive com vocês, Ai, que porque legal. uns Isso foi em que ano? 2020, 19 e 20. 2000, Eu tá. tinha uns vídeos gratuitos, e aí eu até esqueci o nome dele agora. O Fábio? Não, Piacentini. Ah, o Bruno Desculpa, Piacentini. Bruno, eu esqueci seu nome. Mas ele tinha uns vídeos Sim. que ele postava gratuitos no YouTube. Aham. E aí eu comecei a ver como é que era a CPA, e aí fiz uma primeira vez, reprovei, vi os vídeos de novo e aí 2019 passei. Mas só um parente antes, corri um pouquinho na história, mas eu entrei no banco final de 2018, início de 2019. Antes disso, eu emitia nota fiscal numa indústria de leite. A gente vendia leite sem lactose para essa galera que tinha intolerância. E Essa aí, galera que tinha intolerância. é, Eu. pessoal Eu. que tinha essa questão, Aham. né? Então, assim, eu sempre tive a vontade, mas nunca sabia qual era o caminho. Uhum. Então, você sabe, né? A gente trabalha com o que aparece. Sim. E aí, eu tava nessa empresa, né? Nesse momento de, putz, o que eu vou fazer? Terminei a faculdade, achei que o mundo ia se abrir quando eu terminasse, tivesse o diploma na mão. E é um engano, né? Porque só o diploma não te leva a lugar nenhum.
E aí sempre tive essa vontade de entrar no banco, enfim, foi avançando, eu fui me inscrevendo, até agora entrando na questão de como eu entrei, né? Eu vi um anúncio no Facebook na época, o Itaú tá contratando para central de atendimento. E aí, pô, eu me inscrevi em 2018, ainda lá pra maio, abril de 2018. E aí, muito inocente, assim, falei, nem ferrando que vão chamar, né? Pô, tinha embaixo da vaga, tinha quantas pessoas estavam inscritas. Sim. Tinha lá 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. É muita gente. Daí você já tinha certificação, ou ainda não? Não, ainda não. Tinha. Ainda não. E aí, pra central de atendimento eu não precisava, né? E aí, me inscrevi e esqueci. Passou o tempo, passou alguns meses, uns 4 meses mais ou menos. Foi muito engraçado até, porque eu comecei a receber uns e-mails dizendo, preenche um formulário de 15 segundos do que você faz no fim de semana. E eu achava que era vírus, mas alguma coisa dentro de mim falava, preenche esse formulário. Porque não vinha como o Itaú, né? Sim. Vinha como uma empresa terceira que contratava. Uma Gup da vida, né? Isso, exato. Só que a Gup é conhecida, então você sabia, né? Eu acho que era uma empresa que o banco usava antes deles. Tá, sim. Então, e aí eu começava a preencher, mas assim, nunca pensei que fosse dar alguma coisa, né? E aí, às vezes, eu tava no ônibus, recebi aquele e-mail, vou preencher, tava sem fazer nada, aí eu preenchia. E vinha, tipo, uma vez por semana vinha alguma coisa diferente, né? Dizendo, poxa, o que você faz? Qual que é o teu hobby? Tem cachorro, não tem? E aí eu ia preenchendo e cada dia vinha mais, até o momento que eu falei, chega, eu não vou fazer mais porque eu não sei o que é, então ninguém se identifica, não vou fazer mais. E aí eu lembro que foi um momento, assim, na minha vida muito complicado, porque... tenho 4 irmãos, 5 agora. Minha mãe teve mais um já com 49 5 irmãos. anos. Vocês são em 6. Somos em 6 agora. Eu sou do meio. Era do meio até o mais novinho chegar. Nossa, eu acho que o do meio sofre mais que todo mundo, Muito. hein? E aí, ainda mais nessa questão de, eu tinha 2 irmãos mais velhos. Minha irmã não tinha feito faculdade ainda, meu irmão também não. Então, fui o primeiro ali a dar esse passo, sabe? E aí, aquilo. Eu trabalhava das 8 às 18, saía de casa às 6 da manhã. Terminava o trabalho às 18, ia pra faculdade, aí ficava até 10, 11 horas, chegava meia-noite. Então, foi uma época muito complicada pra mim, tanto na questão de tempo, né? E também na questão financeira, porque, eu paguei a minha faculdade. E só quem pagou a própria faculdade sabe o quanto é difícil, né? E não ganhava muito bem, mas assim, 80% do salário era a faculdade. Mas é um investimento, né, que você faz pra, enfim, em algum momento colher frutos. E aí, nesse momento que o banco chegou, eu tava querendo sair de casa, não tava mais muito confortável, até porque vim de uma família humilde, então minha casa da minha mãe era muito pequena. E aí, não conseguia estudar, não tinha privacidade, né? Porque, você chega da faculdade, vou ler alguma coisa, aí tem alguém vendo televisão. Vou estudar pra CPA, tem alguém falando alto. Então, assim, foi um momento ali que eu decidi sair, mas não tinha pra onde ir, né? Sim. Falei, vou sair, mas... Não ganhava dinheiro, porque pagava a faculdade. Mas mesmo assim, falei, não, eu preciso arrumar algum canto agora, porque eu preciso focar nisso. Preciso focar na faculdade e na certificação. E aí, no momento que eu saí de casa, no dia, assim, que eu saí, eu liguei para um amigo meu, fiquei de favor na casa dele algum tempo, umas 3 semanas. E aí, nesse momento, chegou por parte do banco, eu sei agora... Um link para eu cadastrar um vídeo me perguntando como eu acho que deveria ser um bom atendimento. E eu falei, agora é alguém querendo roubar a minha imagem, porque não... Porque você não sabia que era o banco ainda. Não sabia que era o banco, e assim, eu vinha respondendo algumas mensagens, falei, não, é alguém que tá pegando aí pra fazer alguma coisa, então... E aí, nesse momento, eu falei, não vou gravar não vou mais seguir com isso. Sim. E aí, deixei quieto. Falei, E aí, continuei trabalhando e tal, deu umas 3 semanas mais ou menos. E você já tava na casa do seu amigo? Já tava na casa do meu amigo há 3 semanas. E detalhe, ele falou, vem, eu fico aqui o tempo que você precisar, mas assim, tenho que ajudar nas contas, né? E eu não tinha dinheiro. Porque eu tinha naquele momento, porque eu tirei férias, então você recebe ali um pouquinho a mais. Sim. E aí foi até engraçado, porque eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Vamos junto. Só Deus sabe como, não mas se eu preocupa, vou te ajudar. E cheguei na primeira semana, dei uma força ali pra ele, nada mais justo, né? E aí ele falou, fica em paz. O que você puder me ajudar, você me ajuda. E o que você precisar de mim, tô aí. E aí, beleza, comecei a estudar um pouco mais, a certificação, o banco. E aí
chegou essa mensagem e eu tinha esquecido. Faltando 5 dias para acabar o prazo, porque o pessoal tinha que começar as entrevistas presenciais, faltando 5 dias eu recebi um lembrete. Você ainda não cadastrou o seu vídeo. Falei, pô, e aquele vídeo? O que será que é? Fiquei meio ansioso, assim, pensando o que poderia ser. E aí, eu lembro de estar eu lembro dessa cena, assim, eu me arrepio quando eu lembro, porque eu lembro de estar trabalhando, eu trabalhava num escritório pequeno, então era eu e minha chefe do meu lado. Não tinha como gravar sem ela ver. Ia, pô, o que você tá fazendo? Ia ficar complicado, porque eu ainda tinha emprego, né? Imagina, numa situação daquela, perder aquilo, ia ficar complicado. E aí ela falou assim pra mim, eu lembro de sair pra almoçar, quando eu voltei ela saiu. Eu saía meio-dia, ela ficava até a 1h, e ela saía a 1h. Ela me ligou 1h10 e falou, Marcelo, tive um problema aqui. Só que, só voltando, né? Eu lembro de falar, meu, eu vou cadastrar o vídeo, olhei pro céu e falei pra Deus. Eu vou cadastrar o vídeo se eu conseguir fazer de forma tranquila aqui, não vou me esconder. Beleza, deu pouco tempo depois ela me liga, ó, não vou voltar pra empresa, tive um problema, qualquer coisa me liga aqui. Falei, pra gravar o vídeo. E aí lembro de apoiar o celular e o vídeo, o tema era como você acha que deve ser um bom atendimento. Eu lembro que eu falei como deve ser um bom atendimento. E é legal que o que eu falei lá em 2018 eu faço hoje. Nossa, Porque que legal. eu lembro de ter falado no vídeo que um bom atendimento é até uma dica para você que quer entrar no banco e quer ir para o mercado. Um bom atendimento é aquele atendimento que você atende o cliente do início ao fim, não importa o problema dele. O pessoal fala muito de venda, fala muito de, pô, bater meta. É importante, eu tenho meta, eu bato meta, graças a Deus, todos os meses. Mas a meta não é o principal foco. O principal foco é o cliente. Para mim, o cliente está no centro de tudo. E se eu não tiver o cliente, eu não tenho emprego. Sim. Então, eu lembro de gravar um vídeo falando um bom atendimento é aquele que você tem que atender o cliente do início ao fim, atender as expectativas dele de forma rápida, de forma simplificada, porque você vai atender pessoas com muita instrução e com pouca instrução. Então, toda a informação tem que ser clara para qualquer pessoa entender. E aí eu lembro de mandar o vídeo e passou. Falei, não deve ser nada. Pouco tempo depois, assim, 1 semana depois, 2 semanas depois, eu já não tinha mais dinheiro, porque eu já tinha Que ajudado... tinha acabado, né? Exato, eu já tinha ajudado acabou. meu amigo, não tinha mais dinheiro. Eu lembro de estar na mesa aflito, pensando, putz, o que eu vou fazer amanhã? Tipo, e agora? O que eu vou falar pra ele? Que eu falei, pô, Sim. vou te ajudar, não se preocupa. O que eu vou fazer? E aí chega um e-mail pra mim. Parabéns, você passou pra última etapa do Banco Itaú. Entrevista quinta-feira, às 10. Eu falei, não acredito. E aí, quando eu rolei o e-mail, eu vi que a empresa que me mandava mensagens, como é um bom atendimento, grava o vídeo, era o mesmo logo da empresa que ficou me atormentando 4 meses, pedindo para eu mandar como eu acho o que eu faço no fim de semana. Então, eu digo que a minha chegada no Itaú foi muito inesperada, porque eu não sabia que eu estava fazendo o processo. Mesmo sabendo que aquilo era o meu sonho, né? Porque era algo que eu já queria há muito tempo. Cara, que sensacional. Ou seja, você passou por todo o processo seletivo do Itaú sem saber que estava no processo seletivo do Itaú. Exatamente. Que sensacional. E aí eu lembro de quando eu cheguei lá pra fazer a entrevista. A última etapa. A última etapa era presencial. Tinha muita gente. Assim, muita gente mesmo. Era um shopping, né? Que o banco tinha a central na época. Não sei se tem mais, eu acho que não. E aí eu lembro de chegar e olhar e falar, meu, não vai dar certo. Olha quanta gente tem, talvez, sei lá, pessoas muito mais capacitadas, muito melhores que eu. Eu falei, eu vou e seja o que Deus quiser. Eu sempre fui muito tímido. Quando eu era mais novinho, eu era gago. Extremamente. Nossa, assim, sério? Muito, 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 muito. Eu não conseguia, mas eu acho que é porque eu ficava muito nervoso com alguma coisa e aí embolava tudo. Fazendo faculdade me ajudou muito. Eu acho que foi o que me deu mais... Fiquei mais à vontade, conheci pessoas, apresentei trabalhos, então eu nunca fiz fono, nunca fiz. E eu, na verdade, fiz uma consulta uma vez, ela me deu um exercício pra fazer, mas assim... E você, bom, esse exercício aqui, beijos, tchau. Eu nunca fiz. E aí, com o tempo, eu fui me desenvolvendo aquela questão de me conectar com pessoas, conheci pessoas legais na faculdade, então me ajudou muito. E aí, cheguei na hora, mas quando eu olhei a quantidade de pessoas, eu falei, meu, não vai rolar. E aí, eu lembro que eles chamavam de 20 em 20. Era uma turma de 20 que ia fazer 4 testes. E aí, eu lembro de... Chamaram a minha turma, e eu ainda era um pouco tímido, né?
eu ganhei uma coragem, assim, na hora da entrevista, que eu não tinha. Eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acho que Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho, situações, mas é com a gente, né? Não Sim. adianta achar que porque Deus quer que você fique bem, que beleza, não preciso fazer nada. E aí eu lembro de eu ganhar uma coragem, assim, que toda vez que alguém falava, quem quer ser o primeiro? Era eu. Levantava a mão. Quem quer ser o primeiro? Eu. Aí me dava um case, eu respondia o case. Legal, passei. Aí foi a primeira fase. Pô, aí todo mundo saiu da sala, Sim. fizeram as continhas lá, quem vai ficar, quem não vai. Aí voltou todo mundo, de 20 eliminou 4, ficou 16. Segunda etapa, quem quer ser o primeiro? Eu de novo? Sou eu, vambora. E aí, o pessoal foi fazendo os processos, e eu acho engraçado que cada etapa que eu me prontificava para fazer o primeiro, os dos meus colegas eram muito mais difíceis. Eu falava, cara, graças a Deus que eu fui o primeiro, porque eu não sei se eu ia conseguir responder isso aí, não. E aí, cada vez ia eliminando. Aí, na segunda etapa, tinha 16, eliminou mais 4, ficou 12? 12? Sim. 16, 16, 12, É 8 eu espero horas que da seja noite, isso. gente. Eu já espero fiz que seja muita isso, conta gente. hoje, mas é isso. E aí, ficou 12. Aí, terceira etapa, tirou mais uma quantidade, ficou 6 pessoas na sala. Você e mais 5. Eu e mais 5, E aí eu lembro que... Eu vou até contar que eu lembro da história que me deram. Eles disseram o seguinte, Marcelo, não precisa estar certo, porque você não trabalha em banco, então não vou cobrar que você saiba, mas tem que fazer sentido. Tá. Eles tiraram todo mundo da sala, chamavam um por um. Tá. Quem vai ser o primeiro é óbvio que ia ser eu. E aí eu lembro dele me chamar e me dar o seguinte case. Uma senhora que, quando atrasa o cartão, o banco normalmente debita o mínimo de forma automática. Tem lá no contrato, enfim. E aí o banco tinha debitado o pagamento mínimo do cartão dela, e ela não estava contando, e era o dinheiro para ela pagar a conta de luz. Um exemplo desse. Tá. E aí me disseram o seguinte, você vai ter que resolver o problema e vender um produto. Só que durante o processo, eu estava muito atento. Era para ser minha essa vaga. Sim. Porque disseram que parcelamento de fatura também era produto, e entrava na grade de produtos. Na hora que ele me deu esse case, eu lembrei. Caraca, que legal. Mas, peraí, onde eles tinham falado isso? Em cases anteriores? Em cases anteriores, Tá, sim. entendi. E Eles você tava disseram. prestando atenção. Exato. Eles colocaram os produtos que a gente ia vender. Entendi. E um deles era parcelamento de fatura. Entendi. E aí, eu lembro de ter... Em algum momento, eu ouvi, mas assim... Esqueci, porque tava nervoso ali. Mas na hora que ele falou, minha mente já puxou. Pô, Caramba. parcelamento de fatura é produto, excelente. Já guardei. Uhum. Aí eu resolvi o problema dizendo óbvio. Pensando em você, entendo. Poxa, que pena que você tá nessa situação. Eu vou estornar pra você agora. Nem sabia se podia. Vou te estornar agora e... faz o seguinte, você não quer parcelar essa fatura? Aí ela falou, a pessoa que tava interagindo comigo, pô, mas como é que fica? Eu falei, faz aqui em 6 vezes de R$200. E aí... Obrigado. 6 vezes de R$200. E aí você vai pagando. R$200 cabe no teu orçamento? Ela, pô, cabe, legal. E aí fez, parcelou. Aí eu falei, acabei. Aí os 2 recrutadores do banco virou pra mim e falou assim, você não vai me vender nada? Aí eu respondi, eu já vendi o parcelamento de fatura. Nossa! Meu, golaço. Um olhou pro outro e falou, eu nem percebi que eu contratei, o menino é bom. Nessa hora eu falei, passei. Não tem como. Não tem como, não tem... Última etapa. O recrutador te fala um negócio desse, pô, Sim. eu contratei e nem percebi, o menino é bom. Sim. E aí eu lembro de sair da sala, voltar, tinham 6, aí teve os outros cases, e quando a galera veio trazendo, eram uns cases muito difíceis. Eu ficava pensando, cara, como é que eu ia resolver? Então é aquilo, eu acredito muito que Deus te coloca no lugar que você tem que estar. Mas aí você que se desenvolve lá, Sim. sabe? E aí, pô, voltamos pra sala, teve aquela questão, aí eles eliminaram mais 2. Eu lembro que daí, quando eles eliminaram esses 2, eles colocaram na lousa o que você ia ganhar. Pô, vale refeição, vale alimentação, PLR, salário. Eu falei, meu Deus, resolvi minha vida. Precisa ser meu isso aqui. E aí eu lembro da recrutadora voltar e falar, e aí, pessoal? Era 8h30 da noite já. Tipo, eu tava das 10, deram alimentação, foi muito legal, assim. Mas era 8h30 da noite, você tá cansado, fiz 4 processos, um monte de gente. Você ficou 4 pessoas na sala. E aí ela falou pra mim, e aí, o que vocês acharam? E aí eu tava cheio de coragem, né? Falei, então, pô, legal, gostei, uma experiência bacana, assim, mas eu quero a resposta, né? E aí?
Você, o que que é? Eu vou ter que sair na mão com esses E três agora? aqui? Só Só pra que mais entender vai o que ter? que É é. Joaquim Pô aqui, que tem uma vaga só. E aí ela falou, parabéns, vocês passaram. Nossa, que legal. Eu tenho assim, sempre eu tô numa situação difícil no banco, eu lembro desse momento. E me lembra que, poxa, olha como foi legal a minha entrada, né? Poxa, olha como... Tem muita gente que a gente vê hoje reclamando, e eu entendo a reclamação, mas tem muita gente lá fora precisando muito disso Sim. aqui, sabe? Eu acho que se um gestor... A gente vê no LinkedIn direto, o gestor posta vaga, milhares de pessoas. Sim. E pessoas muito capacitadas. Pô, fui engenheiro, quero me recolocar. Pô, fui diretor de uma área, quero me recolocar. Querendo vaga de assistente, de gerente. Então, eu respeito muito o lugar que eu tô, sabe? Eu sei o tamanho que tem o banco e a carreira e a quantidade de portas que isso abre pra gente também, né? E aí, ele falou que a gente passou, eu saí do lugar, pô, eu chamei um Uber, eu comemorei com o Uber. Ah, que Eu legal. falei pra ele, cara, eu acabei de passar na melhor entrevista da minha vida. Ele, pô, que legal, me deu um abraço no carro, Ah, assim, que ó. Me deu um legal, abraço, falou, cara, cara. Agora parabéns. pode me dar uma caixinha. Pô, já que você passou, já me dá um bônus aí. Exato. Pô, ele me deu pô, parabéns e tal. E, cara, eu tava tão feliz porque eu sabia que ia ser um desafio enorme, mas que eu ia ser recompensado por Sim. isso. Porque, pô, sentir que você trabalha e não ganha, acho que é a pior coisa que a pessoa pode ter. Então, o que eu gosto do banco? Ele incentiva muito, ele te cobra muito e ele remunera muito. Sim. Então, isso eu acho sensacional. E aí, depois daí, entrei na central de atendimento, Itaú 30 horas. O pessoal que já trabalhou no 30 sabe como é difícil. Fazia uma escala... Era 6 horas por dia, mas trabalhava sábado, escala de domingo. Então, assim, folgava uma vez na semana. Feriado, Copa, Não importa. não interessa. Jogo da seleção brasileira, eu tava lá atendendo. Sim. Plantão de madrugada já fiz. Da meia-noite às 6 da manhã. E é um negócio muito louco, né? Porque quem liga de madrugada, liga porque foi assaltado, Ninguém liga de madrugada, tipo assim, 3 horas da manhã, lembrei que meu cartão tá bloqueado, deixa eu ligar lá. Você acredita que é engraçado que tem umas pessoas que ligam e o negócio de acolher o cliente é muito importante? Sim. Tem pessoas que ligam pra conversar. Nossa, sério? Real, galera, real mesmo. O pessoal que trabalhou de madrugada sabe. O pessoal liga, não tem problema não, queria só bater um papo. Geralmente idoso, provavelmente. Idoso, exatamente. E aí a gente era orientado a, poxa, eu tenho minha meta de venda, mas lembra que o cliente tá no centro, o cliente vem primeiro. E aí, poxa, teve cliente que eu fiquei 1h e 20. E, pô, minha meta tá estourando, fim do mês eu preciso entregar, mas, cara, o cliente tá no centro. Sim. Ele precisa ser acolhido, entendeu? E talvez ele não tenha alguém que faça isso com ele. Então, eu percebi a importância do meu papel ali, sabe? E aí aquilo. E engraçado, mais uma pausa, né? Quando eu fiz a entrevista, eu fui descobrir depois que a minha entrevista era pro chat. Eu trabalhei uma semana na central, Itaú 30 horas, e o chat não tinha meta de venda. Ah. Então, o que a galera no banco quer? Correr da meta de venda. Sim, ir pro Ninguém chat. quer ir, Uhum. ninguém quer ficar. Só que quando eu entrei no banco, eu dei um Google e eu vi que as vagas que mais remuneravam e mais davam oportunidade eram as áreas comerciais. Falei, cara, eu tenho que ser bom em área comercial, em venda. E como é que eu vou ser bom? Atuando. Você nunca tinha trabalhado antes Nunca na área tinha comercial? trabalhado com venda. Na verdade, nessa indústria, eu tive um contato porque a gente teve um vendedor que se acidentou e os clientes dele demandavam. Então, eu emitia a nota fiscal de manhã. E E atendia por à tarde. livre e espontânea Legal, vontade, bacana. eu comecei a vender à tarde. Que legal, Inclusive, o meu cara. gestor, ele falou, quem tá vendendo pros clientes do Roberto? E ninguém sabia quem era. Aí um cliente fez o contato, deixa eu falar com o Marcelo. Pô, mas o Marcelo, ele não vende, ele emite nota. Não, eu tô em contato com ele, que eu fiz um pedido e ele tá me atendendo. E aí, pô, me deu super parabéns, me deu alguns clientes pra eu atender. Que legal. E aí eu consegui complementar um pouco o salário. Então, Sim. é o que eu sempre falo até pros nossos alunos, inclusive. A oportunidade tá em todo lugar, só tem que estar pronto. E disposto. Exatamente, não é fácil. E Não era disposto. o trabalho que eu fazia, sei lá, o dia todo, eu comecei a fazer em 4 horas para depois conseguir Sim. fazer contatos. Então, é muito essa questão de, eu tô pronto e disposto, é o que você falou mesmo. E aí eu lembro de, quando começou, trabalhei uma semana na central, foi uma loucura. Primeira ligação, toma, oi, e aí, o que eu faço? Não sei. O sistema, não sei. Sim. A gente teve um treinamento de 30 dias. Só que o treinamento, você sabe que a prática É completamente diferente. E eu vejo dos nossos alunos, inclusive. Muito feliz que entrou no banco. Apaixonado ainda pela instituição, isso é muito legal. Mas a realidade é outra. E quando bate na porta, o pessoal estranha, né? Estranha. O que eu vou vir fazer no banco? Cara, atender e vender.
Exatamente. Eu tenho eu tenho isso muito claro, e quanto mais claro você tiver, quem você que quer entrar no banco, mais fácil vai ser para você se adaptar, sabe? E aí eu lembro entrou comigo na minha turma de treinamento, umas 30 pessoas. E aí o pessoal, a gestora da área lá, chamou esses 30 depois de uma semana trabalhando, agradeceu, falou, pessoal, obrigado, muito legal, mas obrigado pela força que vocês deram aqui, a vaga de vocês é no chat, podem ir aqui. E o chat era lindo, 2 telas, café, Sem bater sem bater meta. meta, só acolher chat, não falava no telefone mais. Mandar umas figurinhas lá, Não, umas carinhas apaixonadas. uma carinha apaixonada. Oi, seu Coração cartão bloqueou. laranja. Perfeito, estou resolvendo. E aí uma carinha assim. E aí o bacana é que quando eu levantei a mão, falei, não, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não quero ir pro chat. A supervisora da área, como é? De 100 pessoas dessa central, 99 que eu fiz essa pergunta vão querer ir. Por que você não quer? Aí eu falei, o chat vende? Aí ela disse, não. Eu falei, então não quero. Eu entrei aqui pra vender, eu entrei aqui pra aprender a vender. Eu não vou pro chat. Posso ficar? Ela, pô, vai ser muito bem no meu time. Vou te arrumar uma equipe, você pode ficar com certeza. E desses que foram convidados, de 30, 3 ficaram. 3 pessoas ficaram. Ou seja... Todo mundo queria, pô, legal, o salário é bom. O mesmo queria salário. Queria comodidade. Eu ganhava exatamente a mesma coisa. Sim. De salário, de vale, de tudo. Uhum. A diferença é que o banco tinha uma parceria com um site de pontos. Você bateu uma meta, você ganhava uns pontinhos pra usar. E aí eu fui acumulando esses pontos. Isso 2000... E aí eu fiquei 2019 todo na central. Entreguei resultado todos os meses. Eu tenho alguns bottoms. No mês que eu entrei, eles fizeram uma campanha, se você batesse acima da meta, 20% acima, você ganhava um bottom de, poxa, que legal o meu resultado. Tá até aí na minha mochila. Que legal, sério. Legal, parabéns, bateu meta. Foram 6 meses de campanha, eu ganhei os 6. Porque eu sabia o que eu queria, sabe? Pô, Sim. como é que eu vou me desenvolver aqui? Como é que eu vou crescer aqui dentro? É vendendo? Então eu vou vender. De forma responsável, de forma correta, mas eu vou vender. O cara ligava pra me xingar. Eu resolvi o problema, eu acolhi o cliente, eu acalmava ele e no final eu ofertava. O cliente passou comigo e ele ia ser abordado. Sim. De forma respeitosa. Pô, não quero. Legal. Ética. Exato. Pô, não quero. Pô, que legal. Obrigado. Pesquisa e próximo. E era ligação uma atrás da outra. Então, o período na central foi de muito aprendizado. Aprendi tudo. A maioria das coisas que eu utilizo hoje, inclusive, eu aprendi na central de sistema. Nossa, que legal. Inclusive, o sistema que eu uso hoje no Personality é o mesmo que a central utilizava. É a mesma tela. Tá relembrando tuas origens. Muito. Não, quando eu cheguei, o pessoal falou, o sistema é diferente lá do Uniclass. Aí eu falei, pô, esse aqui não, esse aqui eu já sei. Não, é diferente pra vocês, pra mim tá ótimo. Eu já usei. E aí, cheguei na central, bati meta todos os meses. Só que o que eu percebi? Pô, o que eu preciso pra crescer? Perguntei pro meu gestor. Eu não quero ficar aqui muito tempo. O que eu preciso pra dar o próximo passo? E aí ele reforçou a certificação que eu não tinha ainda. Isso em 2019. Falei, irmão, preciso da certificação. Comecei a estudar, vi uns cursos do Bruno no YouTube. E aí falei, bom, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Reprovei na primeira. Vi os cursos de novo. Muito conteúdo grátis. E aí tirei a CPA 10, na época de 2019. E aí falei, bom, agora eu quero começar. E aí? Aí, o banco tá com umas vagas de AN. Falei, pô, o que o AN faz? É o caixa da agência, porque tava no começo a ele ainda, a multifuncionalidade do banco. Antes era caixa, né? E depois virou agente de negócio. Na verdade, eles separavam, né? Sim. Tinha o caixa e tinha a área comercial. Era o agente comercial e o caixa. E a maioria dos caixas que eu trabalhei, nenhum deles tinha certificação. Era operacional, né? E quando o banco exigiu, a maioria não tirou. E o banco, infelizmente, desligou, porque, poxa, tem que ter agora. Então, é muito aquilo. Poxa, eu quero. Tá, mas o que você está disposto a fazer? E você antecipar esses movimentos são Exatamente. Importantes, né? Sim. E aí eu lembro de, cheguei na agência, tirei a certificação, CPA 10, fiz a entrevista, passei de primeira, assim. No início de 2020, eu fui pra agência física pandemia. Aí foi um desafio, porque a gente atendia... No começo ficou sem atender, né? A gente foi pra casa, ficou um tempo em casa, ficou sem atender. E aí eu lembro de ficar com medo, porque eu tava me preparando pra casar 2020. E casar é caro, né? Muito. Fala aí, mas assim, eu optei o mais barato possível. Eu só casei no civil,
Porque eu não tinha uma estrutura, né? Então, a primeira PLR do banco que eu ganhei, comprei uma geladeira. Eu já tinha casa? Não. Mas comprou geladeira. Comprei a geladeira, falei pra minha namorada na época, ó, deixa lá na sua casa guardado, no cantinho lá. Aí veio a segunda PLR, comprei uma TV. Deixa guardadinho lá que em um momento a gente vai usar. Ficou 1 ano guardado as coisas. Porque a gente comecei a comprar 19, a gente foi casar em março de 2020, uma semana antes da pandemia. Caraca, foi um dos últimos casamentos. Uma semana, assim, eu casei dia 10 de março. Dia 14, bloqueou tudo. Foi um dos últimos casamentos, Exato. então. Se eu tivesse agendado pra semana seguinte, não tinha casado. Já não tinha casado. A Sim. gente não viajou, porque bloqueou tudo. Sim. Então isso a gente não viajou. E aí eu lembro de... A agência mandou todo mundo pra casa, eu falei, pô, já era. Como é que vai Aquela ser? sensação, né? Não, eu tinha certeza que em algum momento alguém ia me ligar e dizer, olha, obrigado, a gente vai desligar, porque não Sim. tinha computador pra todo mundo, não tinha nada. E aí o banco manteve, todo mundo comprou computador pra quem era digital, quem era, na verdade, o pessoal da central Sim, que ficou. O banco comprou computador pra todo mundo, mandou todo mundo pra casa. Esse cuidado que o banco teve na pandemia foi sensacional. Porque eu imagino que, poxa, foi um prejuízo muito grande. Tanto em relação ao funcionário e ao cliente, né? Porque o cliente que tá sem renda vai pagar como um contrato. Sim. Teve casos de eu, depois que passou e começou a voltar as coisas, de eu ligar pro cliente e o cara falar pra mim, Marcelo, eu perdi meu emprego. Ou eu pago o contrato ou eu como. E é muito pesado isso, você ouvir, sabe? Tipo, caramba, eu acho que eu tô numa situação difícil, mas tem gente muito pior. Sim. E aí foi um momento difícil, o banco deixou todo mundo tranquilo, falou, olha, a gente vai manter. Eu acho que pouca gente foi desligada, mas não por causa da pandemia, sim, porque já seria mesmo. E aí deu computador pra todo mundo, voltamos pra agência física. E aí a minha escola na agência física foi difícil. Período de pandemia, era uma agência muito complicada ali em Moema, tinha muita gente com dinheiro. E às vezes, pessoas que conheciam o diretor do banco, o presidente, então, eu ouvia quase todos os dias. Ah, você não vai desbloquear o meu cartão? Eu vou ligar aqui pro presidente, peraí. E aí você ficava tipo, putz, será que ele conhece? Será que não conhece? O que eu faço? Você, meu Deus do céu! E agora? Moço, mas eu não tenho certeza, é você! Mas aí o gestor apoia muito nesse caso. Falou, meu, Sim. Se tá errado, não faz. Sim. Então, uma coisa que eu gosto muito e sigo à risca, a ética é inegociável. Eu acho que é um dos pilares do banco que eu mais gosto. Porque eu vou ter ética acima de qualquer coisa. O cara pode dizer pra mim que ele é filho do dono. Cara, tá errado, eu não vou fazer. E pra você que quer entrar no banco hoje, entenda que a tua funcional é sua, você é responsável por ela. Sim. Então, se você trabalha certo, você vai colher bons frutos, vai ser mais difícil, com certeza. Sempre é. Mas é longo também. Exatamente. É o que te leva pro próximo nível. Exatamente. Exato. E aí fiquei ali mais 1 ano e meio na agência física até. Não, fiquei mais. Fiquei até metade de 2022 na agência física como a N ainda. E aí, sabe quando você percebe que, poxa, eu preciso fazer outra coisa? Sim. Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Primeiro, eu preciso fazer outra coisa. E quando você era N, você já era nosso aluno? Não, ainda não. Eu entrei como a N na agência física, nem conhecia. Conhecia pelo curso da certificação. Falar, Não, pelo curso da certificação que eu tinha visto com o Bruno Pessentini, exato. Sim. E aí, vendo o curso e tal, mas não sabia que tinha algum programa que preparava Sim. isso, eu não fazia ideia. E aí, comecei 2022, no início. Falei, eu preciso crescer. Comecei a mandar currículo para as vagas internas, muito currículo mandei. Eu acho que eu fiz umas 10 entrevistas. Porque eu vi que eu sempre trabalhei no digital, né? Então, para mim, era muito mais fácil. E eu dei um Google, pesquisei, que o setor digital ia crescer muito. Falei, bom, talvez é o futuro. Imagino que, conforme a gente vai avançando tecnologia, o cliente pouco vai na agência hoje em dia. E também tinha acabado de acontecer a pandemia. Exato. Enfim, muitas coisas aconteceram naquele momento que levava muita gente pro digital, né? Sim. E aí, eu vi que o digital tava com algumas vagas na agência digital. Falei, bom, vou mandar pra lá. Pesquisei lá no portal todas as vagas de gerente Uniclass Digital. Mandei currículo. Mandei muito currículo. Assim, teve
Pô, terminava o trabalho, chefe, vou fazer mais meia hora, só mandando currículo. Só mandando... Gente, só pra vocês entenderem, o que ele tá falando é internamente. Então, ele Exato. mandava internamente dentro da Sim. central ali, porque assim, o que a gente bate bastante, inclusive, é que você tem que crescer. E nota que ele não ficou ali sentadinho, esperando, tomando o café dele, ele ia esperando alguma coisa acontecer. Ele foi atrás. Então, dentro do portal ali do banco, ele começou a enviar ali os currículos dele. E um ponto, né? Com meta entregue, porque eu vejo a meta como o mínimo. Sim. Todo mundo entrega, ou a grande maioria entrega. Só entregar a meta não te leva para o próximo nível. Exato. Então, e o gestor, ele percebe muito isso. O funcionário, até mais uma dica para quem quer entrar. Se você conseguir chegar, cara, não se contente com 100%. Vamos buscar 200. Fez 200? Pô, deixa eu ver aqui na agência quem precisa de ajuda. Sim. Quem não entregou seguro ainda. Então, jogar pro time faz com que você tenha resultado sólido, né? Porque no momento que você precisar, e vai chegar esse momento, Sim. ninguém performa 30 dias no mês, 12 meses no ano, durante muito tempo. Então, a gente entende que, poxa, esse mês não foi tão legal, mas, pô, o meu amigo me ajudou porque eu ajudei ele. Sim. Então, eu acho que essa parceria com a equipe, com a minha equipe, tinha muito. E aí, comecei a mandar currículo, alinhado com o gestor, mas mandando, até que começou a chegar os processos, né? Ah, vamos marcar uma entrevista, marcava, fazia, e, meu, não era legal, não fluía. E aí eu percebi que, desde esse momento, se eu tivesse uma bagagem com uma escola de bancário, pesquisando curso, se eu tivesse feito algo nesse sentido, teria sido muito mais fácil. Porque tiveram algumas, e é óbvio, não vou expor a pessoa que me entrevistou, mas alguns de vocês passam por isso também. Eu vi na cara dele que, meu, ele me olhou como um nada, sabe? Assim, é muito complicado falar disso, mas eu acho importante, porque existem gestores e gestores, né? Sim. Eu tive maravilhosos. A minha gestora hoje, a Cíntia Cury, excelente. Uma pessoa brilhante, assim, que te impulsiona a sempre querer mais, sabe? E me dá muita autonomia. Então, isso que eu gosto da minha gestão hoje. Tive outras também, a Amanda lá no Uniclass, que, meu, foi sensacional comigo. E aí, nesse momento que eu tava na agência física, que eu fiz essa entrevista com esse cara, ele chegou a olhar pra mim e dizer, cara, você não tá nem perto de estar pronto. Talvez ele tava certo? Acho que sim. Na frente de todo mundo? Não, tinha 5 pessoas na sala, era por vídeo. E aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, você não tá nem perto de estar pronto, vou ser sincero com você. Aí eu fiquei muito envergonhado esse dia, porque ele olhou pro lado e falou assim, quem que trouxe esse rapaz aqui? E aí eu falei, cara, nesse nível assim. Ele falou, cara, estuda um pouco. Pô, o conselho dele eu usei com certeza. Eu acho que todo feedback é válido, né? O que você acha que pode aproveitar, você aproveita. O que não, joga fora. Tem que filtrar muito bem, até pra não se afetar, né? Mas me afetou muito esse dia. E aí eu lembro que logo depois que acabou essa entrevista, eu recebi um Teams interno de uma pessoa, de uma vaga que eu nem tinha me inscrito. Falou, oi Marcelo, tudo bem? Aqui é a Rafa. Rafinha, você tá no meu coração, eu sempre falo isso pra você. Ela falou assim, vamos marcar uma entrevista pra hoje? Só que eu não tava bem. Você tinha acabado de... Não, tomei um baque, assim, um banho de água fria. Sim. E aí ela falou, pô, vamos marcar uma entrevista? Eu falei, vamos, não vou jogar fora, não vou desperdiçar. Mas eu tava muito mal. Eu lembro de quando eu abri a câmera, e pra quem conhece a Rafa sabe aquele sorriso dela, ela virou pra mim e falou, Má, antes da gente começar, eu não quero saber o que você faz na agência, quanto de seguro você vende, eu quero te conhecer. Se eu ver que você é um cara que eu quero investir, que eu gostei de você, me conectei com você, eu vou te ajudar aqui, eu vou te ensinar. E aí eu já me desarmei. Falei, meu, beleza, quer me conhecer? Vambora. A gente ficou 1h30, uma sexta-feira. Na segunda eu já tive o feedback positivo. Pô, passou, era, sei lá, dia 12, dia 25 você tá aqui comigo já. E assim, nossa, me senti tão feliz porque eu tinha acabado de sair de algo muito complicado, uma entrevista difícil, me senti mal. Ter essa conquista me fez acreditar que, pô, eu não sou tão ruim assim, né? Uhum. Talvez vou ter que ajustar, mas legal. E aí eu lembro de quando eu cheguei lá no dia 25. Ela me mostrou a minha meta, era maio de 2022. Ela me mostrou a minha meta. Foi aí que eu falei, cara, eu não tô pronto. Eu acho que, meu, não sei o que fazer.
Te assustou? Muito. Você ficou assustada? Nossa, muito. Porque eu vi, poxa, olha quanto... Eu nunca fiz metade desse crédito. Sim. Eu nunca fiz metade desse seguro. Eu nunca... Pique, um monte de coisa assim. Eu falei, cara, e agora? E é importante falar que, assim, o banco dá assistência, tá? Com Ele, certeza. ele entrega ali uma assistência, mas você Não é- não... Ninguém vai pegar na tua mão e te ensinar a vender o produto. Nem como abordar cada cliente, enfim. Você faz aquele treinamento do banco que é excelente, te dá muita ferramenta, mas te dá a prática. Te dá a teoria. A prática é contigo. E aí, como aplicar na prática, que pra mim foi muito difícil. E aí eu comecei, no meu primeiro mês, eu olhei aquela meta, eu falei, meu, preciso fazer um curso. Preciso fazer alguma coisa porque não vai virar. E foi aí que eu procurei a escola. E aí, pô, fiz o PENAP. Na verdade, eu fiz antes, né, do PENAP. Depois o Felipe me convidou para fazer o PENAP também. E aí, foi com os mentores, meu, foi sensacional, assim. Me deram a realidade, a prática, sabe? Pô, esse produto é assim que você vende, é assim que você oferta. É assim que funciona. Porque eu vejo muito bancário hoje que eu só sei ofertar. O cliente faz uma perguntinha diferente, não sei. Me perdi. E aí que você perde o cliente. Porque, Sim. poxa, o profissional que tá ali não sabe, eu vou contratar o Sim. que ele nem sabe que ele tá vendendo. Sim. Então, foi aí que eu procurei o curso e foi um divisor de águas pra mim, porque eu tinha uma meta de honrar o que a minha gestora confiou de me trazer. E eu olhei pra ela no primeiro dia que eu cheguei, eu falei, cara, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Não vai ser falta de vontade. Se em algum momento eu não entregar, porque eu já cheguei tudo com medo, né? Sim. Se em algum momento eu não entregar, não vai ser falta de vontade. E é engraçado porque o banco tem aquela meta de contatos diários que você tem que fazer, uma cartilha que você tem que cumprir, porque se você não liga pro cliente, você não vai ter sucesso, né? Não vai vender. E aí o banco pedia 20 contatos, eu fazia 40, 50. Ou seja, você sempre fez a mais. Muito, sempre. Eu falei, meu, eu preciso performar. E como eu cheguei e eu não estava pronto, o que o meu colega fazia em 20 contatos, eu precisava fazer 40. Porque eu não tinha tanta efetividade nas minhas vendas. Então, poxa, eu preciso vender pique hoje. Como é que eu vou fazer? Eu vou ligar para 200 pessoas e vou ofertar para as 200. Sim. Dessas 200, 2 aceitavam. O meu colega, talvez, 5 contatos, que já tem a Sim. manha, já tem a prática, Ele conseguiu o mesmo... conseguiu o mesmo resultado. Sim. Tanto que teve um dia, eu atuei no segmento Uniclass Digital. Teve um dia que eu tava de home office, era umas 4 horas da tarde, e minha chefe me ligou. Falou assim, Má, vai no banheiro. Aí eu, como assim? Meu, você tá ligando sem parar desde as 9 da manhã, você só parou o almoço. Calma, não precisa disso, não é assim. Eu quero te ver com saúde. Desse jeito você não vai durar mês que vem. Eu falei, meu, eu não disse Que pra você gentil. que eu ia entregar. Não importa como, eu vou entregar. E no primeiro mês, eu bati tudo. Eu entreguei ali, era em pontos ainda, né? Era 1000 pontos, eu fiz 1001. Mas eu entreguei. E aí, conforme foi avançando o curso, na verdade, eu trabalhei um mês. E aí eu tirei férias, que eu já tava com férias agendada. Nesse momento de férias, eu aproveitei para fazer o curso. E aí, todos os dias, sempre que tinha aula, participava das aulas ao vivo, perguntava bastante. E foi, acho que isso que me aproximou muito do Felipe também, porque ele dava a maioria das aulas, Sim. né? E aí eu participava muito, sempre estava junto, contribuía muito no grupo também. E aí eu lembro de voltar de férias e voltei a atender normal. Não falei pra ninguém que eu tinha feito o curso, só voltei a trabalhar. Sim. No meu 4º dia de atendimento, ela me ligou. Ela falou, Márcio, Má, deixa eu entender, o que você fez nas férias? Falei, por que você tá perguntando? Ela falou, meu, você voltou outra pessoa. Você voltou pronto. Eu vi você ofertando consórcio, falando de aumentar patrimônio, que o consórcio era sustentável financeiramente. De onde você tirou isso? E aí eu contei, comprei um curso Que com a legal. escola, tô fazendo. Ela, parabéns, porque, cara, você voltou outra Que pessoa. legal. Foram 4 dias que você... Depois de 4 dias, você já recebeu esse feedback. De 4 dias que eu voltei depois- a trabalhar, sim. Eu voltei de férias, 4 dias depois, era uma quarta, quinta-feira. Ela falou, o que você fez? Porque eu tô ouvindo suas ligações. Meu, você não abordava assim. Que legal. Você... E só pra gente alinhar aqui, quanto tempo de férias você tirou? 30 dias. Ou seja, em 34 dias, pra ser bem justa Já aqui... colhi os frutos. Mas é muito nesse sentido. Poxa, eu tava de férias. Eu via a mesma aula 4 vezes. Eu anotava tudo. Meu, eu peguei um caderno de 200 folhas. Sim. Consórcio. Que
por que é bom um consórcio, quais são os benefícios, quais são as principais objeções do cliente, isso tudo passava em aula. Sim. E depois tinha o conteúdo no portal, então eu anotava tudo. Porque eu queria voltar afiado, eu queria voltar sabendo como fazer. Aham. E eu sempre me perguntava, quando eu atuei no primeiro mês, sofri no primeiro mês. E aí eu me perguntava pra mim mesmo, cara, tem uma forma mais fácil de fazer, eu só não descobri ainda. E o curso te dá essa ferramenta que você ainda não consegue descobrir sozinho, né? Poxa, de fato tem uma forma mais fácil de fazer. Sim. Eu só não consigo chegar como. Às vezes o teu gestor não vai ter tempo de te Sim. passar, de focar 100% em você. Até porque não é só você, né? Exato. São várias pessoas ali. Sim, e no Uniclass Digital são, sei lá, 8, 10 carteiras. São mais 3 assistentes. Então, é muita coisa para um gestor. Então, não tem aquele tempo de sentar com você. Até tem quando você chega, mas, meu, você precisa performar. O banco, ele te dá tempo, mas você tem que performar. Você tem que entregar o resultado. Sim. Uma hora ou outra você tem que virar. Tem que virar. Porque quando você não vira, talvez o gestor olhe para você e fala, cara, eu já te dei 6 meses e você não me Sim. entregou nenhum mês. Então, o que eu percebo muito também, e eu sempre falo aqui para os nossos alunos, no banco não vence quem sabe mais. Porque só saber não faz diferença nenhuma. Sim. Vence quem quer mais, quem tá mais pronto. Eu tinha uma gestora no Uniclass, Amanda, ela falava pra mim, Marcelo, eu gosto de você porque você morde a mesa. Meu, você liga pra todo mundo. Você liga pro cara que tá devendo, acolhe, oferta Legal. negociação e oferta o seguro. Oferta, sabe? Porque Aham. pensar com o bolso, com o seu bolso é uma coisa. O bolso do Não cliente não é o funciona. seu. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a performar, você já tinha casado? Tinha casado em março de 2020, né? E aí você Já já... tinha 2 anos aí, Legal. porque eu fui pra Centro... Você em já tinha passado 22. da pandemia e tudo Já. mais. O quanto você acha que o seu porquê te ajudou a não desistir em nenhum momento? Eu acho que foi assim, foi o que fez a diferença. Porque eu tenho 2 cachorros e eu sempre falo, meu, são meus filhos, assim, sabe? E nessa época eu tinha Sim. um, eu já tinha pego um. E eu falei, cara, eu quero dar uma condição melhor pra minha família, pra minha mãe principalmente, porque o meu pai foi embora, eu era muito novo, eu tinha acho que uns 10 anos. Depois disso eu vi ele umas 4 vezes. Então, o que minha mãe fez por mim, por todos os meus irmãos, poxa, eram 5, Sim. e sempre trabalhou. Minha mãe trabalha até hoje no hospital, ela tá no mesmo hospital, sei lá, há 10 anos. Ela trabalha servindo pacientes, recolhendo comida, alimentação. E o que a minha mãe fez por mim, eu acho que me dá mais força pra, poxa, deixa eu tentar proporcionar algo melhor pra ela agora. Sim. E eu acho até engraçado que ela sempre fala, meu, o orgulho da minha família, porque, cara, foi o primeiro que foi ali atrás. Eu até me emociono um pouco quando eu falo, mas ter o porquê faz total diferença. Sim. E aqui, abrindo um parênteses, pro cliente também faz. Então, quando eu vou vender um produto para um cliente meu, por exemplo, eu vou vender um seguro. A venda é muito emocional, né? Sim. E eu preciso que o cliente esteja nesse lugar emocional. E como que eu faço isso? O curso, ele dá muita dica em relação a isso. Então, conexão com o cliente é a primeira coisa. Agora, pergunto pro cliente, poxa, por quem que você faz tudo isso que você faz? Sei lá, eu hoje atendo no Itaú Personalité. Tendo muito empresário, e aí eu sempre falo pra ele, cara, por quem que você acorda de manhã? Por quem que você sai pra trabalhar? Por quem que fez com que você chegasse até onde você tá? E quando ele me traz o nome, eu pergunto sempre o nome, porque eu gero muita conexão. Eu entrego pra ele o porquê por que é importante ele ter um seguro hoje. Sim. E aí foi até engraçado, eu fiz uma venda de um seguro, eu já tô entregue desde o dia 10 em seguro. E aí eu fiz uma venda esse mês, eu atendi o cliente, eu migrei a conta dele do Uniclass pro Personalité. E aí a gente conversando, já me conectei com ele bem rápido ali, já sabia quem era a estrutura familiar dele. E eu, ali numa conversa, ele comentou que ele tinha 2 filhos novos, tem 2 e 5 anos. Falei, pô, que legal, né? Imagino que tudo que você faz é por eles. Aí ele trouxe assim pra mim, pô, Marcelo, real, quando você vira pai, você não vive pra você mais. Você tem ali alguém que faz com que você faça muito mais. Sim. Você tem alguém muito mais importante. Então, quando eu vou introduzir qualquer produto, eu penso no produto como algo que vai resolver alguma coisa na vida do cliente. Poxa, o que um crédito, um empréstimo pessoal resolve? Cara, o empréstimo, ele realiza sonho. Ele traz para agora um objetivo que você tem para daqui 24 meses. Sim.
Então, eu sempre tento introduzir na realidade do cliente porque eu acho mais fácil. E eu acho que é o que tem me feito ter sucesso já há bastante tempo. E aí eu trouxe pra ele o seguinte, eu falei, cara, se eu te disser que eu tenho um produto, em momento nenhum eu falei seguro, eu tenho um produto que ele garante que o teu filho faça uma faculdade. Aí ele, como assim, um produto que garante a faculdade? Eu falei, inclusive no pior cenário. Aí ele voltou pra mim, pô, mas qual que é o pior cenário? Eu falei, cara, o pior cenário é a tua ausência. Sim. Parabéns pelo teu salário alto. Se você vem a faltar hoje, teu salário não entra mais. A empresa não paga mais. Então, assim, poxa, eu tenho investimento? Tá, tenho inventário. Então não é Nossa, tão sim. simples. Mesmo um cliente com poder aquisitivo alto, muitas vezes ele nem sabe que ele não tá, que ele está desprotegido. Sim. E aí é papel do gerente mostrar pra ele a realidade. E aí eu falei pra ele, cara, eu tenho um produto que garante que no pior cenário teu filho faça uma faculdade. Você quer que a Julinha faça o quê de faculdade? E aí eu peguei ele. Ele falou pra mim, cara, eu quero que ela seja médica. Eu falei, pô, imagina, proporcionar tudo isso pra ela. Quanto que você acha que você vai gastar aí? E eu fui anotando, claro, Sim. pô, pra estruturar uma pólice pra ele. E aí ele falou pra mim, cara, ninguém nunca tinha ofertado um seguro pra mim assim. Então eu percebo que, poxa, o mercado ele não tem profissionais, ou a quantidade que deveria de profissionais prontos, porque eu já vi nos corredores as maiores bizarrices, assim. Poxa, quer um pique? Sério que você vai ofertar pro cliente? Amanda, quer um pique? E eu já vi. Ai, é desesperador, né? E você fala, cara, não, não. Se você fizer uma pergunta pro cliente que a resposta é sim ou não, ele vai falar não, Sim, entende? exatamente. E aí eu trouxe pra ele o porquê. Eu gerei necessidade, eu mostrei pra ele que ele tinha necessidade, ele só não sabia. Sim. E aí ele falou, cara, faz muito sentido pra mim. Por que ninguém me falou isso antes? Por que que o meu gerente anterior nunca tocou nesse assunto? E aí ele se sente descuidado pelas pessoas que passaram. É como se os gerentes antigos não tivessem pensado na faculdade da Julinha, Exatamente. não nele ou no seguro. Exatamente. E isso cria uma afinidade com o cliente que ninguém é capaz de derrubar. Um detalhe, eu não tô dizendo que ele não foi abordado. Ele foi, mas de que forma? Sim, Estruturaram uma conversa pra ele, disseram que, poxa, olha o que o seguro te garante. sim. Então, é muito a condução que você faz no atendimento é importante e conseguir explicar de forma clara, de forma objetiva, trazendo pra uma realidade dele. Então, Sim. poxa, Julinha vai fazer faculdade. E aí ele fechou uma E eu pólice. vou garantir isso. E eu garanto isso. Aham. E no pior cenário possível. Poxa, não aconteceu o pior cenário, é um seguro resgatável, ele resgata. Sim. E aí ele dá o carro pra Julinha. E eu posso te falar uma coisa? Quando eu atuava no Alta Renda, eu já vi isso acontecer. Eu já vi a pessoa ir desesperada na agência, porque o que acontece? A pessoa, ela tem dinheiro, então o pior dos cenários é a pessoa vai morrer, mas aí eu pego ali os investimentos. As pessoas não têm noção quanto demora e quanto é caro fazer um Às inventário. vezes nem pega. Exatamente. Eu já vi, sem exagero algum, uma pessoa que tinha um nível altíssimo de vida ter que vender geladeira para conseguir pagar o inventário, pagar o advogado, pagar o inventário. Passou meses nesse processo para conseguir resgatar ali o dinheiro, que era, sei lá, 15 milhões de reais, porque a pessoa não tinha um seguro. Sabe que nas eleições eu vendi tanto seguro. Porque a gente tava num momento muito polarizado, Sim, né? sim. E aí eu consegui entender com o cliente de quem que ele gosta. Uhum. Ah, eu gosto de fulano. E aí eu falava assim pra ele, cara, você imagina você trabalhar a tua vida inteira e tudo que você juntou ficar com ciclano. Jamais, não vou. Faz o produto, porque eu não vou deixar meu dinheiro. E aí eu Sim. vendi muito nesse sentido, porque é você entender a necessidade e atualizar o teu discurso, Sim. personalizar o teu Sim. discurso. E eu já tive um caso de um cliente no Uniclass ainda. Ele tinha alguns contratos com a gente, e ele tinha seguro lis. Cara, eu nunca vi cliente com seguro lis, ele tinha seguro lis. Sempre falou, pô, me preocupo muito com seguro, quero fazer tudo com seguro, Sim. crediário, com prestamista. Uhum. E aí eu lembro eu fiz um financiamento pra ele, a gente financiou um carro. Ele morava no Rio de Janeiro, e aí ele financiou um carro pra ele. E me chocou muito esse caso, assim, porque eu vi acontecer Uhum. a cena, sabe? E aí a gente financiou o carro, ele pegou um carro, um baita carro legal, uma Mercedes lá na época. Isso 2022 ainda. E aí, 2 meses depois a esposa dele ligar. E aí ela falou, ele foi
assaltaram e, infelizmente, mataram o cara. E aí ela falou, eu tô resolvendo tudo aqui, ele contratou com seguro. Aí eu falei, me dá alguns minutos, eu vou puxar tudo. Tudo que ele tinha contratado tinha seguro. Quitou lease dele de 60 mil que tava em aberto. Quitou contrato de carro. Quitou tudo que ele tinha, quitou porque ele tinha o prestamista. Sim. E aí você vê, tem gerente vendendo hoje, poxa, é mais fácil vender sem seguro? É claro que é, fica mais barato. Todo mundo quer pagar mais barato. Agora, quem tá pronto para explicar o porquê do seguro? Sim. Então isso que é mais importante. E aí, acolhi, pô, que pena, sinto muito, conta comigo, me liga e eu vou dar entrada em tudo. Sim. E aí a gente resolveu tudo. Eu fiquei pouco eu cheguei como gerente Uniclass padrão, que tem na digital, né? E aí depois do curso, voltei pronto. Falei, meu, vou morder a mesa. E aí, em 6 meses eu fui promovido. Aham. Eu virei Uniclass Premium, que é uma carteira menor, com menos clientes, mas com maior poder aquisitivo e um salário maior. E eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, cara, quer me ver feliz e me dá dinheiro. Eu gosto de proporcionar coisas boas pra minha família, mando meus cachorros pra creche, mando mesmo. Eles aproveitam a piscina, coisas que eu não aproveito, eles Aham. utilizam, então. E aí, fui promovido, né, pô, legal. Fiquei mais um ano como gerente Uniclass Premium. Entreguei meta todos os meses, quase ganhei a viagem, faltou muito pouco. Pra onde a viagem? Era Nordeste. Nordeste? Faltou muito pouquinho. Só que assim, uma coisa que eu percebi também, um parênteses. Trabalhei com pessoas incríveis, trabalhei com pessoas que me levavam pra cima, mas também nem só... Nem tudo são Nem tudo flores. são flores, exatamente. Então, pô, começou a fazer curso? Ah, que besteira. Ai, sim. Ah, tá fazendo curso? Ih, vai aprender a vender curso. É Que- curso de vender curso. É, risadinha no corredor. Ah, que Exatamente. bonitinho, tá Que estudando. legal, eu Olha, vi. que fofo. Exato. Ah, quer puxar o saco do chefe. Sim. Quer mostrar que tá fazendo curso. Aí, quando você tem resultado, é o quê? Ah, não, só pode estar fazendo alguma coisa errada. Não, vendeu errado. Não, É, vendeu... enganou o cliente. Enganou o cliente. Não, tá vendendo esse tanto, tá batendo meta todo mês? Não. Ah, não, tem alguma coisa errada. E investiga porque tem coisa errada. Eu já vi caso do próprio colega do lado denunciar pra inspetoria. Dá uma olhada nessa venda aí, porque só pode ter Porque sido funcionou. errado. Porque Denunciar funcionou. pro chefe, houve a ligação aí do Marcelo, porque não tá legal. Tá soltando muito consórcio. E aí, o engraçado, quando eu cheguei no Uniclass, eu senti que a dor da regional era seguro e consórcio. Falei, meu, É isso que eu é vou isso que vai me voar. promover. Eu tenho que ficar bom nesses. Sim. E aí o bacana eu comecei a não só fazer, mas o que eu via no curso, poxa, quem quer que eu conte o que eu vi no curso? Quem quer compartilhar? E a regional começou a me ouvir falando. Legal. Então já teve caso, e aí eu estava ofertando bastante consórcio, né? Tem uma pessoa específica de consórcio na regional. Uhum. Ela falou, pô, deixa eu entender quem que é o Marcelo. Porque, cara, primeiro mês, 3 cotas. No segundo, mais 3. Saí de 50 mil para 500 mil. Deixa eu entender quem que é esse cara. Aí ela me chamou para conversar. E ela tinha um contato próximo com o regional. Aham. E aí ela chegou no regional e falou, meu, o menino é bom. Traz ele numa reunião nossa, porque o menino é bom. Aí o regional, não, vou lá conhecer ele. Porque na digital, todas as agências dele estão ali. Então, Aham. ele fica muito mais presente, né? Sim. E ele veio me conhecer. Pô, me conta, o que você tá fazendo de diferente? Eu falei pra ele, eu comprei um curso. Eu tô estudando, eu tenho acesso durante um ano, então já acabou, mas toda vez que eu tenho uma dificuldade, pô, esse mês tá difícil seguro, deixa eu dar uma olhadinha na aula, deixa eu ver as minhas anotações. E aí ele falou, pô, cara, parabéns, e meu, que você precisar de mim, você pode legal. contar. Normalmente você não pode ser promovido de novo em 6 meses. Não, não pode. Não pode. Não pode. Mas aí, o que aconteceu com você? Ele falou pra mim, a minha chefe queria me promover, e ele falou, cara, pode promover porque esse é o assino embaixo. Sabe por quê? Porque se não te promovem, te perde. Vale a pena te perder? Então. Não vale a pena. E aí eu lembro de ir em várias agências, pô, só a minha... Foi engraçado que uma vez eu fui numa agência e falaram, pô, você tá mandando bem em consórcio, o pessoal aqui não tá vendendo, fica um dia aqui. Vambora, fica um dia aqui, alinhei com a minha gestão. E só deu estar lá, não fiz nada. Mas a galera, pô, o Marcelo tá aqui, vou ofertar mais. Não vou deixar ele ver que eu não tô ofertando. E aí, no fim do dia, o gestor veio me agradecer. Eu falei, mas eu não fiz nada. Não, só de você estar aqui. A galera ofertou consórcio o dia inteiro. Eu
Falei, caramba, olha o peso que você... Incomoda, a presença incomoda. Exatamente. E incomodar não é ruim não, tá? Incomodar é excelente. Quando você incomoda ali, Exatamente. cara, é sensacional, porque as coisas começam a fluir, começam a andar. Sim. E uma coisa que eu até falei pra você hoje mais cedo, que ele tava ali trabalhando, eu fui ali baixando a porta, ai, e aí, tá tudo bem? Quer um café, quer uma água? Fui lá fuxicar, né? Uma coisa que é interessante, e eu falei pra você mais cedo, que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente prospera. Isso é verdade. A gente prospera, porque a quem muito é dado, muito é exigido, né? Isso é verdade. E o que te leva pro próximo nível é o que eu falei no início. Meta todo mundo bate. Sim. E é A sua maioria obrigação. entrega. É obrigação. Se você não fizer, daqui, sei lá, 1 ano, você não tá mais lá. Sim. E vão trazer outra pessoa que também entrega. Sim. Ou que entrega mais que você. Sempre vai ter alguém melhor que você em algum ponto. Uma estratégia que eu usei desde o início. Quando eu cheguei na agência digital, eu sempre fui muito tímido, mas depois que eu trabalhei na Central, eu fiquei enrolado, descolado, na verdade. Fiquei descolado. Eu falei, cara, quem que é o melhor aqui? Porque eu quero sentar perto dele. Sim. Porque se ele faz algo diferente, eu também quero fazer. É o que eu falei também no início. Tem o jeito o melhor jeito de fazer, eu só não descobri ainda. E aí eu cheguei nesse menino, eu lembro até hoje. Hoje ele é gerente geral, inclusive, lá na Uniclass. Eu falei, cara, o que você faz de diferente? Porque eu vejo bastante gente falando bem de você, eu quero entender. E aí ele me contou, me deu dicas, falou, meu, entende o produto, saiba compartilhar com todo mundo, deixa o regional saber quem sou eu, não porque eu cheguei nele e falei, mas porque tem tanta gente falando bem de mim que o meu nome chega. Uhum. E aí eu lembro dele ter me dito isso, e aí logo depois ele virou gerente geral, na mesma regional. E aí eu lembro de quando eu fui promovido para gerente Uniclass Premium, ele me chamou. Ele falou, cara, o regional estava na sala falando bem de você. Que legal. Falando que você vende muito bem consórcio, que você vai em outras agências, que você compartilha o teu conhecimento. Então você vai ficar acima do esperado e nem vai ser difícil te defender, porque todo mundo te conhece. E aí eu comecei a fazer contato, conheço muita gente lá, eu desço no andar ainda, porque todo o pessoal tá logo abaixo. Cumprimento todo mundo, sai pela porta da frente, fez muito bem pra mim, porque a gente nunca sabe, amanhã pode ser que alguém de lá é meu chefe aqui, Sim. o banco é muito pequeno, né? A gente falou sobre isso, né? O mercado financeiro é uma praça, é tudo muito Exatamente. pequeno. E é muito fácil você encontrar ali, virando a esquina, alguém que você já trabalhou, alguém que te Exatamente. conhece, alguém que já foi seu chefe, ou que já foi chefe do seu chefe, enfim. E as pessoas se comunicam, né? Sim. E aí eu lembro, fiquei mais 1 ano ali como Uniclass Premium, pra não ficar muito longo também a história. Fiquei ali 1 ano como Uniclass Premium, entreguei todos os meses, compartilhei conhecimento. Pessoas da agência, que era a agente comercial, pô, e aí, o que eu faço? Cara, esse é o caminho, depende de você. Hoje é gerente. O Legal. menino, inclusive, tinha um rapaz, o Lucas, ele era AN quando eu era gerente, Uniclass. Eu virei premium, ele continuou como AN. E aí ele, pô, o que eu faço, tal? Aí eu conversei com ele aquilo que o pessoal do curso conversou comigo. Cara, você tem que querer mais que qualquer um. Dei algumas dicas ali de produto e tal. Hoje, ele assumiu a carteira que foi minha. Ah, que legal! Sério? Que Ele legal! hoje tá na minha carteira. Que legal. E aí, pô, os clientes falam muito bem de mim porque sempre fui muito transparente. Sempre vende o produto pelo produto, pelo benefício. E nunca, poxa, quer isso aqui? Contrata esse outro. Sim. Nunca fiz assim. E aí, os clientes falam bem de mim até hoje. Ele tá muito bem na carteira também. E aí, 1 ano nessa carteira, tive a oportunidade de vir pro Itaú Personalité. E aí, eu nem tinha CEA ainda, né? Eu tinha CPA 20. E aí, quando eu cheguei, eu lembro do pessoal falar, pô, legal, chegou, parabéns, tira o CEA. Já vai atrás. Eu tirei muito rápido, assim, eu cheguei em maio, e o CEA a gente sabe que, assim, quem estuda de verdade, não é fácil. Não. E aí você tá naquela pressão, pô, cheguei num segmento novo, preciso Tem aprender. que aprender um monte de Porque coisa, né, do segmento. É outro banco. É tudo muito diferente. As metas são diferentes, a forma de lidar com o cliente é muito diferente. A forma que você é cobrado é muito diferente. Então, eu ainda estava me ajustando, mas, pô, preciso ter o CEA. E aí, já estava com férias agendadas, marquei férias, tirei o CEA. Então, eu sempre penso assim, poxa, onde eu quero estar daqui 5 anos? Tá, eu quero, sei lá, ser gerente geral. Tá, o que eu preciso para ser gerente geral? Resultado é o mínimo. Sim. Resultado me mantém empregado. E eu acho bacana porque o pessoal fala bastante, pô, a gente sempre tem funcionário que não tá afim, né?
E aí, ai, é difícil, ai, não dá. Eu falei, cara, tudo que eu conquistei é graças ao banco. Claro, eu trabalhei por isso. Sim. Mas se eu não tivesse a oportunidade de estar aqui no Itaú hoje, poxa, eu comprei meu apartamento. Eu casei, eu paguei aluguel 2 anos e conquistei meu apartamento. Eu fui o primeiro da minha família a comprar um Que apartamento. legal. Minha irmã comprou agora também, tô muito feliz por ela. Então, poxa, comprei meu apartamento, reformei esse ano meu apartamento. Então, assim, é fruto de muito empenho, sabe? Poxa, o curso fez muito sentido. Eu indico pra todo mundo porque te dá. É como uma corrida. Tem gente que larga nos 10 metros, nos 20, nos 30, e quem faz o curso já larga nos 50. Porque você chega numa entrevista, eu já conheço os produtos, eu já sei o caminho, eu já sei me conectar com o cliente, Sim. então fica tudo muito mais fácil, Já sabe? sei como vende, já sei a cultura do banco, já sei tudo. Exatamente. E hoje você é professor. Isso Você também. começou como aluno e hoje você é professor. Exato. Inclusive, um dos professores muito mencionados. Oh, que Sempre legal. tem muito elogio, sempre tem muita gente falando de você. É muito legal ver que por onde você passa, você se destaca. É muito trabalho. E uma coisa que eu falo também, quando o Felipe me chamou e falou assim pra mim, cara, eu acho que eu vou ter uma oportunidade. E aí? Vambora? Já dei aula? Não. Nunca tinha dado Mas eu aula, nunca. aprendo. Mas o que que eu fiz? Eu fui estudar. Legal. E aí, quando eu montei, eu falei, quais são os temas? Ele me passou lá 2 temas, pós-venda e contorno de objeções. Falei, cara, eu vou montar as melhores aulas de pós-venda e contorno de objeções. Eu ainda, tímido, porque você liga a câmera ali, era muito estranho no início. E aí, eu montei uns slides, eu fiquei 2, 3 horas em cada tema, assim, porque montar slide é muito difícil. Era muito difícil. Hoje em dia, já tô mais Eu vou desenrolado. admitir um negócio, odeio. Não, eu Odeio também montar não gosto. slide. Não, o GPT ajuda. O chat Sim. GPT é maravilhoso. Mas eu pensei, poxa, eu vou dar o meu melhor. Porque a primeira impressão é muito difícil você mudar depois, né? Sim. Então eu falei, eu vou dar. Eu tenho 2 oportunidades para depois a gente entender como que vai ser. Eu vou dar as melhores aulas. Eu vou montar o melhor slide. Eu vou trazer conteúdo. Eu vou falar do meu dia. Eu vou somar na vida desses alunos. E uma coisa interessante, eu já tinha procurado o Felipe há um tempo atrás com a intenção de trabalhar com ele. Porque eu digo que assim, a motivação muda, né? Sim. Eu tava num momento ali, Uniclass, e eu comprei o meu apartamento nesse momento, então assim, a despesa aumentou absurdamente, ficou tudo muito caro. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Aí eu chamei o Felipe, eu falei, Felipe, cara, fiz o curso com vocês lá atrás, pô, não tem uma oportunidade aí e tal, tô passando por essa situação, acho que, pô, se você pudesse me ajudar. Ele falou, Marcelão, vou ver o que eu tenho aqui e te aviso. Por que ele não voltou comigo? Depois eu fui entender, cara, qual que é a motivação, sabe? Poxa, hoje, aqui com vocês e recebendo mensagem de aluno falando, cara, eu fui promovido. Você me deu a dica do consórcio, eu fiz 1 milhão de consórcio. Isso é o que me satisfaz Sim. hoje, sabe? A remuneração está em segundo É plano. consequência. Exatamente. É como eu faço no meu dia a dia. Sim. O meu cliente, ele tá no centro de tudo. E tudo que eu fizer, eu digo nas aulas, o gerente de carteira tem 2 poderes na mão. Ele pode vender produtos que não fazem sentido para o cliente, endividar o cliente, renegociar contrato com taxa alta, e aí ele acaba com a vida financeira do cliente. Sim. E ele tem o poder de vender produtos que fazem sentido, blindar a família do cliente, blindar o patrimônio, e impulsionar que o cliente construa um patrimônio muito maior. Que gerente que você quer ser? Eu faço pergunta para os alunos. Que tipo de profissional? Você quer ser o profissional que vende tudo do jeito fácil ou do jeito certo? E eu acho que, você comentou dos alunos comentarem bastante sobre mim, eu acho que o que me faz ter tido sucesso nas primeiras aulas, o Felipe me mandou uma mensagem esses dias, até expondo o que ele falou. Ele falou assim para mim, cara, você foi um retorno sobre investimento muito rápido. Você chegou e nas primeiras aulas já tinha gente falando de você. Sim. Porque eu gosto de estar preparado o máximo possível. Então, poxa, cheguei num desafio, não sei, eu vou aprender. Eu vou comprar um curso de 10 mil reais. Cara, eu parcelo em 20 vezes. Mas eu quero estar mais pronto possível. Sim. Então, eu tenho muito essa visão. Eu não tenho isso de, poxa, eu preciso ser o melhor em relação aos outros. Eu preciso ser o melhor pra mim, Sim. sabe? Eu preciso ir deitar à noite tendo a certeza que, pô, eu dei o meu máximo. Sim. Eu liguei, eu gerei conexão, eu atendi, eu fiz o meu melhor.
pô, o resultado vem todos os dias? É óbvio que não. Nem todo dia você tem sucesso, mas eu levo muito uma frase, eu acho que é do Romário, que quem mais chuta pro gol tem mais chance de marcar. Sim, exatamente. Então eu tenho muito Exatamente. E eu sempre falo, é uma coisa muito recorrente nas minhas falas, que é: o empenho é diferente do desempenho, mas não desempenha quem não se empenha. Exatamente. Não existe possibilidade de você conseguir desempenhar se você não estiver empenhado naquilo. Tem muita gente boa no mercado. Muita, mas também tem muita gente ruim. Exatamente. E essas pessoas ruins não têm mais espaço. E eu ouço muito dizer que, é muito difícil, eu não tenho acesso à área. Cara, eu saí de atendente de telemarketing para gerente personalité em 5 anos. Sim. Caraca. Entende? Eu fiquei muito tempo, um pouco de tempo na central, fiquei muito tempo como a N, mas depois que eu entendi como que joga esse jogo, que eu me preparei com uma certificação, com curso, aí eu não passei 1 ano sem ser promovido. Sim. Porque eu comemorei em 2022 ainda, início de 23, uma promoção para Uniclass Premium. No final de 23, comemorei a promoção para Itaú Personalité. O que vai acontecer esse ano? Não sei, não sabemos. Vai acontecer, certeza que vai. Eu tô pronto, assim, eu gosto, a oportunidade tá aí pra todo mundo. Sim. Você só vai aproveitar se estiver pronto. Sim. Então, tem muito disso. E indo pra reta final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, porque semana que vem eu quero muito conversar com você de novo. Claro. Qual é a dica pra quem quer ingressar no mercado financeiro? Muito que eu falei exatamente há poucos minutos. Você quer já largar na frente ou você quer ter toda aquela dificuldade? Então, e se preparar. Sim. Porque não só o banco, mas o cliente, ele tá muito diferente do que tava quando eu comecei. Hoje o cliente ele tem mais informação, ele conhece produtos, então a dica para quem quer entrar é primeiro, vai procurar um curso, vai procurar uma certificação, porque sem certificação não chega. Obrigatório certificação. Então, primeiro, certificação. Segundo, curso. Sim. Você precisa aprender a vender, você precisa aprender a gerar conexão, você precisa aprender a contornar a objeção, porque ela sempre vem. O cliente sempre tem uma objeção. E eu sinto que, durante muito tempo, alguns produtos foram vendidos de forma errada. Então, a capitalização, poxa, o que é uma capitalização? Não é um pé quente que tem ali em outros. Não é só isso. Poxa, a capitalização educa o cliente, ensina ele o benefício de guardar dinheiro. Sim. Então, se você não se preparar, você não vai conseguir ter sucesso. Talvez você até chegue. Mas é muito curto esse tempo. Exatamente. Você não dura muito no mercado. E outra, eu sinto que o gestor hoje, ele não tem mais tanto tempo. Na minha época, quando eu entrei, já não tinha. Sim. Hoje em dia é muito... Menos ainda. Menos ainda. Então, primeira coisa, certificação. A segunda, se prepara. Então, vai entender de produto, vai fazer curso. E se falarem pra você, tá perdendo tempo. Cara, cada um chega aonde quiser. Exatamente. Então, eu levo muito isso pra mim. Eu vou ser melhor que ontem. E eu percebo que eu tenho muito medo do meu gestor chegar pra mim e falar, cara, você é o mesmo de 6 meses. Nossa, sim. Eu tenho muito medo disso. Então, eu me orgulho porque eu me vejo diferente, sabe? De quando eu cheguei lá atrás, de quando eu virei Uniclass, de quando eu virei... Eu vejo que o meu crescimento, e o banco proporciona isso, eu não sou mais o mesmo. Uhum. A escola me proporcionou isso. Então, é aquilo, preparação, porque, poxa, sempre vai ter alguém melhor que você numa entrevista. Então, é uma corrida. Eu quero já começar nos 500 metros. Sim. Você quer largar do zero? Aí... Daí é cada um, né? Eu sempre falo, Exatamente. Você pode ir sozinho, mas você também pode ganhar tempo. E muito do que a gente faz é vender tempo. Uma coisa que é impossível, não é. O que eu faço é vender tempo. Exatamente. Então, você pode ficar muito tempo tentando aprender, tentando entender, ou você pode aprender com quem já faz, com quem conseguiu, com os melhores. Então, aprende muito quem senta do seu lado. E a gente dá o caminho, Sim. né? Então, poxa, quando que eu lá atrás, 2018, ia ter acesso a um gerente personalité? Nossa, sim. Eu tinha fico até pensando isso medo comigo, de chamar,
Poxa, como é Sim. que eu chego nesse cara? E a escola proporciona isso. A gente tem especialista de investimento, a gente tem gerente de personalité, a gente tem gerente geral, a gente tem gerente de atendimento. Cara, como é que você chega em pessoas assim? Se uma pessoa me manda um Teams, eu não tenho nem tempo de responder. Sim, exato. Não dá. Ó, pra você ter uma ideia, há uma semana atrás, hoje é sexta, menos de uma semana atrás eu recebi uma mensagem assim: Amanda, eu tenho 18 vagas abertas pra início imediato. Por favor, eu não tô encontrando ninguém pra essas vagas. Me manda os melhores. Quando eu tava no mercado, chegava o superintendente, eu não lembrava meu nome. Ele chegava. Não lembrava meu nome, não sabia quem eu era. E hoje em dia, as pessoas elas não dão mais valor pra isso. É verdade. Quando você consegue um acesso a uma pessoa como essa, cara, teu jogo muda. Ela tem um porquê de estar ali, né? Exatamente. Poxa, eu tenho uma trajetória. Eu me orgulho muito porque, cara, são 5, 6 anos e foram 6 bons anos, sabe? Que eu conheci pessoas, eu aprendi. Então, se tudo que eu tenho hoje eu conquistei, poxa, eu plantei muito pra colher. Sim. Pessoal, eu vejo muita gente que quer coisa rápida. Você viveu de verdade, né? Exato. Esse tempo. E não é fácil. Não. Se eu falar pra você, poxa, vai entrar no banco, vai ser uma maravilha, orgulho em pertencer. Poxa, eu tenho o maior orgulho em pertencer. Sim. Mas Quando não, eu só é, vou mas não é todo pertencer- dia que você acorda. Não, você só vai pertencer se você entregar resultado. O pessoal tem aquela visão apaixonada do banco. Eu acho legal, eu tenho também. Mas eu sei que quando eu tô do lado daqui, eu tenho que performar. Sim. E se você não performa, poxa, tem alguém lá fora que vai performar, que vai dar mais valor que você. Eu tenho uma tese e eu ainda vou conseguir colocar em prática. Uma vez eu tava no metrô e eu vi aqueles caras vendendo uma baita criatividade. O cara desenrolado. Poxa, olha aqui meu produto e tal. Eu falei, cara, se um dia eu desse uma oportunidade pra um cara desse. Sim. E o cara dá tanto valor, porque, poxa, ele não fica mais de sol a sol, ele não precisa mais ficar para ganhar, sei lá, talvez muito menos do que ganharia no banco. Então, eu tenho uma tese e um dia eu vou conseguir realizar, que eu vou pegar um cara desse que tá, sei lá, com uma baita criatividade, só não teve talvez oportunidade. Pô, vamos entender quem é você, vamos tirar uma certificação e vamos colocar esse cara no mercado pra gente ver. Eu não tenho dúvidas, porque no banco eu tenho a seguinte opinião. Não vence quem sabe mais. Uhum. Como a gente já vem falando, já devo ter falado aqui, nem lembro, mas vence quem quer mais. Sim. E um cara assim, com certeza, ia Sim. dar muito valor. Mas sabe que a gente já colocou algumas pessoas assim no mercado? A gente já colocou o Uber direto na área de investimentos. Nós já colocamos recentemente, o Gui até fica super orgulhoso sobre isso, um cara que trabalhava numa fábrica, chão de fábrica mesmo, ele entrou no Itaú Legal. como agente de negócios. Cara, a gente pega muita gente e transforma nisso, só que são pessoas que elas já vêm dispostas. Perfeito. O que a gente nunca conseguiu já fazer. queria. Exato. A gente nunca pegou uma pessoa ali e falou assim: você já pensou nisso? Mas pegar pessoas que já estão dispostas. E assim, o que eu preciso é da tua vontade. O método tem e funciona. E eu garanto. O que eu preciso é que você trilhe. Né? Que caminho é você esse. faça isso, que você vai faça a trilhar caminhada. Eu você. vou estar do seu lado, eu vou Exato. caminhar do seu lado, mas você vai caminhar. E a escola proporciona exatamente isso. Esse é o caminho. Uhum. Poxa, alguns vão chegar na metade dele, Sim. alguns vão até o final, alguns vão chegar muito além do que a gente espera que ele chegue, porque o teu sucesso só depende de você. Sim. Pô, a escola, eu posso gastar com um aluno, sei lá, eu posso ficar 10 horas dando uma mentoria pra ele. Se ele não pegar aquilo e colocar em prática, não valeu de nada. Já era. Você perdeu seu tempo, ele perdeu o tempo dele. Exatamente. Então, assim, pelo que eu vejo aqui dos nossos alunos, eu acho isso muito legal. Vai pagar um curso, quem sabe o que quer. Sim. Poxa, o que eu quero pra minha vida? Eu não quero estar no mesmo cargo ano que vem. Eu não quero estar aqui fazendo a mesma coisa. Escolhas, né? Exatamente. O caminho é fácil? Com certeza não. É muito difícil. O cliente demanda muito. A meta é agressiva muitas vezes. Quem tá pronto pra isso? E o que eu acho bacana é que a escola mostra a realidade. Eu mostro a minha realidade pros nossos alunos. Poxa, olha, meu dia foi esse aqui. Foi difícil. Pô, eu vendi isso aqui. O pessoal fala muito. Ele vê a pinga que eu tomo, mas não o tombo que eu levo, né? Então, assim, é muito difícil. Sim. Mas é aquilo. Você tá pronto pra vencer? Eu tô. Eu não vou dizer que assim, poxa, todo dia são flores. É óbvio que não. Mas todo dia eu tento ser melhor que ontem. Foda. Mas eu preciso de você aqui semana que A vem. gente volta. Eu e a galera de casa. Vambora.
Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter disponibilizado sua agenda. Obrigada mesmo por essa conversa, por ajudar o pessoal, por estar presente nas aulas. Você é muito precioso para o PENAP, para os alunos, para o Eu Me Banco. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu tô muito feliz, eu tava até conversando com o Gui mais cedo. Eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase, assim. Tô bem no meu trabalho, tô bem com a escola, tô bem com as pessoas, com a minha família. Então, tô muito feliz de estar aqui. Agradeço muito ao Felipe, que foi quem me trouxe. Então, vou ter gratidão máxima por ele, porque foi muito por acaso o contato que eu fiz com ele lá atrás. Ele falou, cara, vamos fazer um curso. Então, foi um cara que investiu em mim. Então, sou muito grato ao Felipe, ao Fábio, ao Me Banco, a você, porque sem vocês eu acho que eu não estaria nesse momento que eu tô hoje. Então, muito obrigado, contem comigo. Alunos, fiquem à vontade para me chamar. Quem não é aluno, me chama, que eu vou te mandar o link para comprar o curso, porque é o que de fato vai ser um divisor de águas, assim como foi para mim. Boa, muito obrigada. Valeu. E você que tá aí em casa, espero que você tenha assistido esse podcast com papel e caneta na mão. Se você não fez isso, volta, pega papel e caneta e assiste de novo. Teve muito insight valioso aqui. E não vamos parar. Eu quero trazer você de novo aqui para falar sobre venda mesmo, para falar um pouco mais sobre os desafios do dia a dia, porque eu sei que tem muita gente que tá vivendo em casa que vive desafios e não sabe muito bem como lidar. E aí acaba que essa parte comportamental é extremamente importante. Então eu vou roubar a sua agenda de novo. Bora, vamos junto. E muito obrigada para você que está aí em casa assistindo até agora. Um beijão. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até.